Vamos lá, meus amigos. Boa noite aí. A gente hoje vai falar de função de segundo grau, né? Os exercíciozinhos aí pra gente corrigir, tá? E vamos lá. Bom, questão número 1 da página 19, na nossa apostila. Seja f de R em R, então eu tenho uma função de R em R, domínio real, mandando flecha para contradomínio real. Uma função real. Definida por f de x igual x ao quadrado mais 6 sobre 4, para todo x pertencente a R. Se f de m igual a f de m menos 4, então aí as opções pedem aí o valor de m. Vamos lá. Bom, atendendo a definição de função, né, eu tenho uma função de x, né, que a gente também conhece como y. No plano cartesiano, né, ainda no conceito de função, só que agora dando ênfase à função do segundo grau, né, a gente nunca pode abandonar o conceito funcional, né, que diz o quê? A gente aplica x, né, substitui valores reais de x para saber como se comportam os valores reais de y, ok? Esse é o nosso conceito funcional que a gente vem batendo firme nas últimas aulas, né? E nesse caso, um modelo de segundo grau, porque temos um polinômio de segundo grau como lei de formação dessa função, né? Então, se a função é f de x e eu quero f de m, eu vou pegar o x da função e vou substituir por m. Então, quem é f de m? F de m é m ao quadrado mais 6 dividido por 4. Isso é f de m. F de x é x ao quadrado mais 6 sobre 4. F de m é m ao quadrado mais 6 sobre 4. E quem é f de m menos 4? Agora, no lugar do x, eu vou substituir por quem? Por m menos 4. Logo, se o x está ao quadrado, isso vai me dar o quadrado de uma diferença, né? X ao quadrado, ó, no lugar do x, eu coloquei, né, o binômio que está representando o elemento que eu vou substituir no meu domínio, né, para poder obter a minha imagem, mediante a lei da função. Então, m menos 4 ao quadrado, assim como eu fiz com m aqui, ó. Só que agora, olha, quem é que tem que ser substituído? Mais 6 sobre 4. Ok? Então, esse é o começo da história, né? m ao quadrado mais 6 sobre 4 igual a m menos 4 ao quadrado mais 6 sobre 4. Isso é f de m igual a f de m menos 4. Ok, senhores? Tá quente hoje, hein? Muito bem, né? O que a gente vai poder fazer logo de cara? Simplificar, né? Se aqui está tudo por 4, aqui está tudo por 4, é como se eu tivesse botasse um vezes 4 aqui, um vezes 4 aqui. Aí corta, né? Simplifica. Então, como é que ficou a brincadeira? Primeiramente, m ao quadrado, né? M quadrado mais 6. Vou repetir o primeiro membro. E vou resolver o quadrado da diferença aqui do segundo membro, né? Relembrando que o quadrado da diferença não é 1 ao quadrado menos o outro ao quadrado. Cuidado, o quadrado da diferença é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes m vezes 4, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que eu já vou colocar direto como sendo 16. Então, esse trinômio, por sinal um trinômio quadrado perfeito, é a desenvoltura desse produto notável. Logo, eu ainda tenho o mais 6 desse lado. Ok? Muito bem. Sabemos também que termos iguais dos dois lados da igualdade podem ser simplificados. Então, eu posso simplificar esse m ao quadrado com esse m ao quadrado, porque quando troca de lado não muda de sinal, vai ficar ele menos ele mesmo, né? Uma soma de simétricos. Esse mais 6, né? Com esse mais 6,
E aí ficou fácil a brincadeira agora, né? Sobrou o quê? Só sobrou isso aqui igual a zero, né? Quem é menos 2 vezes m vezes 4? Menos 2 vezes 4, puxar para cá assim, ó, para dar uma resolvida aqui, economizar espaço no nosso quadrinho. Menos 2 vezes m menos 4 dá menos 8m, ok? Ó, menos 8m, mantive nesse membro. Se eu quero passar esse 16 para lá, né? Aliás, vou fazer o seguinte, ó. Eu já vou passar esse menos 8m para lá, virou mais 8m, igual a 16, que já ficou do lado de cá. Ó. Simplesmente eu peguei esse cara e passei positivo para lá, né? E esse eu mantive aqui. Então, se 8m igual a 16, m é igual a 16 dividido por 8, né? Porque o 8 que está multiplicando o m passa para cá dividindo. Logo, m só pode ser 16 dividido por 8, 2. Então, só se m for 2, né? Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 6 sobre 4, a gente tem f de m igual a f de m menos 4. Ok? Foi aí? Resposta, então, aqui na nossa apostila, número letra D. A, B, C, D. M igual a 2. Resposta, letra D, na nossa questão de número 1. Ok? Tranquilo aí? O arzinho tá ligado aí? Aqui não tá, não. Tá bem parecido, né? Bom, tá tudo bem por aí, né? Aparentemente sim, né? O tempo tá rolando, tudo safo, então vamos lá. Muito bem. Então, uma aplicação aí básica de função do segundo grau na nossa questão número 1, tá? Vamos para a questão número 2. Ele dá P de x, vamos fazer a leitura, né? Vou fazer a leitura aqui direitinho, porque às vezes esquece alguma coisa. Sabe-se que, ó, meu logo, só visto a camisa, a bandeira do time. Sabe-se que P de x igual x ao quadrado mais 3x. Ok. Sobre P de 2 mais P de menos 5, pode-se afirmar. Aí tem algumas opções. É menor que 80, é um ímpar, é múltiplo de 9, é menor que 20. Vamos analisar. Bom, aparentemente uma questão simples, né? Até mais simples que a número 1, porém dentro do mesmo contexto. Um contexto que a gente não pode esquecer, né? Agora ele chamou a função de P, então é P de x igual x ao quadrado mais 3x. É a mesma coisa que chamar esse carinha aqui de y, né? Mesma coisa. Y igual a x ao quadrado mais 3x. Então, quem é P de 2? F de m eu não substitui o x por m? F de m menos 4 não substitui o x por m menos 4? Ora, então em P de 2, numa função P de x, é substituir o x por 2, né? Então, como é que ficaria o P de 2? 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2. 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. Esse cara é P de 2. Mais... Deixa eu só ter certeza que é mais mesmo aqui. Eles adoram botar menos. Não, tá, o P que é de menos 5. Ok. Tá certo. Porque aí teria que botar um parênteses. Como não é, botar um sinal de mais, não há problemas, né? No caso, o sinal de mais não precisa se preocupar com os parênteses. Tá ok? Então, como é que ficaria P de menos 5? Aí eu vou fazer assim, ó. Porque o menos 5, né, é negativo. Então, só ele ao quadrado, ok? Mais 3 vezes, aí eu coloco os parênteses novamente. Ó, P de 2, 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. P de menos 5, menos 5 ao quadrado mais 3 vezes menos 5. Ok? Muito bem. 2 ao quadrado, 4. Mais 3 vezes 2, 6. Mais menos 5 ao quadrado, 25. Né? Mesmo sendo negativo ao quadrado, fica positivo. Menos 5 ao quadrado, 25. Mais 3 vezes menos 5. Menos 15, então, né? Sabemos que mais vezes menos dá menos. Muito bem. Então, como é que ficou a brincadeira final? 4 mais 6,
10. 10 mais 25, 35. Né? 35 menos 15, 20. Então a minha resposta é 20. Se a minha resposta é 20, né? 10, 35, menos 15, 20, qual seria a opção correta? Letra A, é menor que 80. Letra A. Letra B, é um número ímpar? Não é. Letra C, é múltiplo de 9? Não é. Letra D, é menor que 20? Não é. É igual a 20, não pode ser menor. Logo, atendemos a opção A, é menor do que 80. Ok, senhores? Uma questão simples, né? Mas que é a essência do conceito funcional. O cara tem que estar nessa relação XY, né? Substitui o X para achar quem é o Y. Quem é P de 2? É o Y do 2. Quem é P de menos 5? É o Y do menos 5. À medida que X for 2, quem é o Y dele? À medida que X for menos 5, quem é o Y dele? A gente pode ver aqui, ó. Assim como a gente pode ver aqui também, ó. Tá? A gente vai continuar atendendo sempre a definição funcional. Ok? Nesse caso, né? Com essa peculiaridade de segundo grau, né? Porque a lei de formação são termos de segundo grau. Muito bem, falando na lei de formação, agora eu trouxe duas questões para a gente observar gráfico, né? Para a gente observar o gráfico da função do segundo grau. Eu me lembro que eu passei para vocês 2 vídeos de estudo completo, né? Primeiro item, interseção com os eixos, onde corta x, onde corta y, né? Vai cortar x quando eu igualar a zero a função, porque aí eu vou fazer o y igual a zero. Vai cortar y quando eu fizer x igual a zero. Então vai ser sempre no C, né? No termo independente, né? Uma situação que, por exemplo, na número 4, a gente percebe que a parábola ela tem um eixo de simetria que é o eixo y, né? Então ela é simétrica em relação a y. Logo existe uma definição, o nosso B0. Né? Tudo isso foi falado naqueles 2 vídeos do estudo completo, né? Interseção com os eixos, concavidade, vértice, né? X do vértice, Y do vértice, que a gente vai usar aqui no número 5, né? O estudo do sinal, que é muito usado na questão de resolução das inequações, né? Na semana que vem a gente vai dar mais uma pegada nas inequações do segundo grau, né? O conjunto imagem, né? Que é sempre, se ela estiver para cima, como é o caso aqui, ó, esse cara é ponto de mínimo, o máximo está no infinito, ó. Então a imagem dela é sempre desse cara para cima. A imagem dela aqui também é sempre desse cara para cima, né? Porque a concavidade dela para cima, isso prova que o A é positivo, né? As raízes são onde ela corta x. Enfim, né? Todas essas definições estão naqueles 2 vídeos do estudo completo das funções. No primeiro caso, com o A sempre diferente de zero, claro, mas no primeiro caso com B e C diferentes de zero, que a gente chama de completo, né? E no segundo e terceiro casos, quando B é zero e quando C é zero, né? Quando B é zero, as raízes são simétricas e a parábola fica simétrica em relação a y, né? O próprio y do vértice já é, né? O próprio y do vértice já passa a ser ali, né? O ponto de mínimo dela, até porque, né? Nesse caso, o x do vértice é zero. Ó, né? São definições em função, né? de alguns estudos que a gente já tem, né? Então, aqueles 2 vídeos eu sugiro que vocês revejam, né? Até para que vocês possam continuar fazendo os exercícios desse módulo, né? A gente vai estar sempre agora aí corrigindo o exercício da apostila, corrigindo, né? Para que vocês tenham cada vez uma gama maior de exercícios corrigidos para terem mais bagagem, né? Para fazer os demais, inclusive, né? Para mandar bem aí na nossa provinha, que a princípio parece que vai ocorrer esse ano, né? Tomara que isso aconteça. Muito bem. Então, feita essa fala, né? Essa fala, né? De revisional e salientando também a importância de vocês reverem aqueles vídeos, né? Do estudo completo da função do segundo grau. A gente vai agora, né? A gente sabe que não é todo exercício que vai dizer faça o estudo completo, né? Cada exercício vai pedir uma parte do que a gente usou no estudo completo. Mas se o cara entende o estudo completo, sabe fazer o estudo completo, dificilmente ele vai ter problemas mais sérios para resolver, né, as questões
né, vamos botar assim, fáceis e médias, né? Nas difíceis a gente sempre tem problemas mesmo, porque elas são capciosas, né? Elas são feitas exatamente para nos trazer problemas. Mas vamos lá. Bom, o enunciado dessa questão número 4 diz o seguinte: em busca de simetria, um caricaturista utilizou a parábola para traçar, né? Tinha que ter um R aí, para traçar o rosto da figura abaixo. Então aqui ele botou um olhinho, vocês vão ver aí na apostila, né? Vocês têm a apostila. Aqui é um olhinho, aqui é outro olhinho, isso aqui é um rosto. A apostila dá para tentar entender melhor. Muito bem. Ele bota a boquinha aqui, né? Que o desenho não ficou tão semelhante ao da apostila, mas o que importa é a dinâmica numérica no comportamento ali no plano. Muito bem. Bom, a equação que define essa parábola é... Quer dizer, a grosso modo, ele fez a gracinha dele ali e tal, na questão, mas o que ele quer? Ele quer saber qual é a equação, que aqui também falta o valor de A e C, né? Mas a gente sabe que o modelo é sempre esse. Qual é a equação, né, de A e B aí? Qual é a equação dessa parábola aí? Muito bem. Bom, como eu já havia falado anteriormente, esse é um caso onde o B é zero. Por que eu sei que o B é zero, professor? Porque as raízes são simétricas. Ok? Então, a função, ela é do tipo, claro, y igual a x mais c. A x ao quadrado mais c. Por quê? Porque ela seria ax ao quadrado mais bx mais c. Mas a gente já sabe que o b é zero, que as raízes são simétricas e o caricaturista, né, segundo a informação do enunciado, queria exatamente essa simetria no desenho do rosto que ele fez aí, né? Então, y igual ax ao quadrado mais c. Outro detalhe importante é que quem é C? C é onde a parábola corta o eixo Y, né? A parábola sempre corta o eixo Y no ponto C. Assim como a reta cortava no ponto B, lembra? É sempre no termo independente, né? É sempre no cara que está livre de x. Na verdade, ele é um termo de grau zero, né? Mas, visivelmente, ele está livre de x. Logo, né, se ele está livre de x, quando eu fizer x igual a zero, eu vou encontrá-lo. Ok? Então, sempre a parábola corta o y, onde x é zero, na constante c da nossa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c, e isso também está muito bem frisado nos nossos vídeos de estudo completo. Tá ok? Muito bem. Poxa, já sei quanto vale o b, já sei quanto vale o c, então isso tudo indica que a minha parábola é y igual a ax ao quadrado menos 3. A princípio é isso. Por que o B é zero, professor? Porque ela é simétrica. Em relação a y, né? Porque ela é sempre simétrica. Tá, raízes simétricas também. Por que o C é menos 3? Porque é onde ela corta y. Ok. Só falta descobrir o valor de A para saber qual é a função e marcar a resposta. Ué, mas aí, para eu descobrir o valor de A, né, eu já sei que tanto se eu substituir o x por 1 ou por menos 1, o y é quanto? Zero. Por quê? Porque são as raízes. Então a gente volta naquele primeiro item do estudo completo, que diz o quê? Se, né, eu quero saber onde ela corta y, eu faço x igual a zero. Logo vai dar sempre o c. Se eu quero saber onde ela toca ou corta, se é que corta, né? Ela pode nem tocar e nem cortar, ela pode flutuar. Mas não é o caso ali que a gente está vendo. Então, se eu quero saber onde ela corta o eixo x, eu faço y igual a zero, né? Então, se eu igualar essa função a zero, substituindo tanto x por o x, tanto por 1 quanto por menos 1, eu vou achar o valor de A, né? Por quê? Porque eu preciso igualar o y a zero para saber onde ela corta x. Então eu vou ficar assim, ó. Se eu fizer, por exemplo, x igual a menos 1, que seria fazer f de menos 1, ok?
Isso aqui é a mesma coisa que fazer f de menos 1. Se eu chamar essa função aqui também por f de x, né? Y é f de x, y é p de x, y é a função que você estiver estudando de x. Né? Então, se eu fizer isso aqui e igualar a zero, porque eu sei que a raiz zero é o polinômio, eu vou achar o valor do a. Né? Então, vai ficar assim, ó. A vezes menos 1 ao quadrado menos 3 igual a zero. Aí eu tenho o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes a dá a. Então, fiquei com a menos 3 igual a zero. Logo, o a só pode ser igual a 3. E se o a é igual a 3, quem é a função que eu estou procurando? Y igual 3x ao quadrado menos 3. Resposta para nós aqui, então, é a nossa letra E. Muito bem. Ok? Então, numa questãozinha que a gente resolveu, né, com um olhar simples, a gente precisou de conhecimentos específicos. Né? Precisamos lembrar que, como ela é simétrica em relação a y, raízes simétricas, né, já vai garantir a simetria em relação a y. O b é zero. Precisamos lembrar que ela vai cortar o y sempre no c, então a gente já sabe o c. E para descobrir o a, eu tanto poderia substituir o x por 1 ou por menos 1 e igualar a zero, porque não são eles que estão mandando flecha para o zero. A gente não tem, numa função do segundo grau, sempre dois domínios mandando flecha para uma mesma imagem, exceto no vértice? Não é sempre assim? Por isso o comportamento parabólico, por isso ela é de segundo grau, por isso ela sempre tem duas raízes, mesmo que sejam duas iguais, mesmo que não sejam reais. Todas essas definições eu friso bem frisadinho no estudo completo. E olha como é que a gente usa, né? Ora um pouquinho aqui, ora alguma coisinha ali, ora outra coisinha a colar, para ir resolvendo os exercícios. Né? Então, a dica é, aprenda o estudo completo. Aprenda todos aqueles itens do estudo completo, desmiuçar a função do segundo grau todinha, porque você vai ter mais bagagem, né, para tentar ludibriar as malandragens que as questões, né, dos concursos têm, ok? Muito bem. Como é que tá aí? Tá tudo nos conforme? Temos bateria, temos gravação. É isso aí. Tá indo bem. Bom, questão número 5 agora. O que diz a questão número 5? Mais uma para a gente analisar gráfico, né? Relembrar definições, né? Porque não tem como o cara mandar bem num estudo desse se ele não ficar atento às definições que eu tanto friso. Ok? Muito bem. O gráfico do trinômio do segundo grau. Y igual a ax ao quadrado menos 10x mais c. O gráfico do trinômio do segundo grau, mais c, ponto. As concordâncias aqui nas questões estão meio... Pode-se concluir. Aí lá, letra A igual a tanto, certo. Eles querem saber o valor de A e de C. Descubra os valores de A e de C. Muito bem. Como é que a gente vai poder descobrir os valores de A e de C numa parábola assim representada? Vamos lá. Primeira coisa agora é lembrar que quem é esse sujeito que ele me deu as coordenadas? Quem é esse sujeito que ele me deu o x dele e o y dele? Quem é esse sujeito que ele me deu a abscissa e ordenada dele? Tá? Uma vez que eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, todo x pode ser chamado de abscissa, todo y pode ser chamado de ordenada, todo domínio pode ser chamado de abscissa, toda imagem pode ser chamada de ordenada. Note como as nomenclaturas variam em função da mesma coisa, né? É x, é abscissa, né? É domínio, é y, é ordenada, é imagem, né? A gente tem que estar por dentro de todo esse enredo aí, né?
Muito bem. Então vamos lá. Como é saber o valor de A e de C? Note que eu não sei onde corta Y, então não tem como saber o C. Note que o B, né, é diferente de zero, até mesmo porque senão ela teria que estar simétrica em relação a Y ali, raízes simétricas. As raízes estão aqui, não são simétricas. Né? São todas, as duas são positivas. Muito bem. O que a gente pode começar a desenhar aí? Bom, esse sujeito aqui, né, como a gente sabe, esse carinha aqui, eu vou aumentar um pouquinho para ficar gordinho, azul escuro igual o professor. Esse carinha aqui é o nosso vértice, ponto de mínimo. Por que ponto de mínimo? Porque a concavidade dela para cima. Certamente esse A é positivo. Isso eu sei. Né? Quanto ele vale eu ainda não sei, mas eu sei que ele é positivo. E esse vértice, ele tem o seu x-vértice, que é esse sujeito aqui, e ele tem o seu y-vértice, que é esse sujeito aqui. E quem é mesmo a fórmula do x-vértice e do y-vértice, que está também lá no estudo completo dos dois vídeos, a fórmula é x-vértice igual a menos b sobre 2 vezes a. E y-vértice igual a menos delta sobre 4a. Muito bem. Mas eu já sei quanto vale o meu x-vértice. Então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, puxar aqui para cima, porque pode ser que tenha mais coisa para fazer conta embaixo. Então vou botar aqui assim. Eu posso dizer que, não precisa tanto, vai ser aqui. Eu posso dizer que x-vértice, que é menos b sobre 2a, mas o b eu conheço, ó. Olha o b, ó. Então, ó, menos b sobre menos 10, né? O menos da fórmula e o menos porque o cara é negativo. Então, menos b sobre 2 vezes a é igual a quanto? É igual a 5. Por quê, professor? Porque o 5 é o x do vértice. Então, menos b sobre 2a é igual a 5. Olha lá o 5. Menos b eu conheço o b lá, é menos 10. Ok? Então, na verdade, ali ficou mais 10, né? Então, eu tenho o quê? Multiplica em cruz aqui, ó. Toda a proporção, né? Lá com o tio Hugo lá, ó, na aritmética. Multiplica em cruz, né? Primeira propriedade. Então, 2a vezes 5, 10a. Igual a 1 vezes 10, porque aqui já ficou mais 10, 10. Chegamos à conclusão, então, que o a é igual a 10 dividido por 10. Esse a só pode ser igual a 1. Então, uma das informações a gente já encontrou. Agora vamos para o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Ou seja, melhorando, eu tenho assim, ó, menos b ao quadrado menos 4ac, menos delta, né? b ao quadrado menos 4ac, sobre 4a, é igual a quanto? Qual é o valor do y-vértice? Menos 9. Muito bem. Então, menos delta sobre 4a é igual a y do vértice, porque y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? Muito bem. Mas a gente já sabe o valor de b, porque já veio nela, e a gente já descobriu o valor de a. Então, vamos substituir. Até economizando espaço aqui. B ao quadrado é menos 10 ao quadrado. B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C é menos 4 vezes 1 vezes C. Sobre 4 vezes A. Então, sobre 4 vezes 1. Ok? Muito bem. Vou fazer o seguinte, vou dar uma melhorada aqui, ó. Para ganhar esse espacinho aqui para a gente terminar. Ó. Y-vértice
é menos delta sobre 4A. Ok? Melhorei aqui e ficamos assim. Legal. Aí, vamos ganhar também um espacinho aqui, ó. Tá? Sou Eduardo Mauro não, mas eu faço a geometria. Muito bem. Então vamos lá. O denominador aqui é 1. Novamente a gente vai ter uma proporção, vai ter que multiplicar cruzado aqui, mas vamos ver como é que fica aqui primeiro. Aqui é 4 vezes menos 9. Um lado já é menos 36, ok. Mas esse primeiro membro aqui vai ficar como? Vezes 1 é ele mesmo. Então é só resolvê-lo. Menos 10 ao quadrado dá 100. Então aqui dentro eu fico com 100 menos 4c. Aqui dentro eu tenho 100 menos 4c. Porém tem o sinal de menos aqui fora. O que eu posso fazer? Olha, eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Estou tentado a fazer isso, até porque vai ficar muito mais tranquilo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Menos e menos. Multipliquei por menos 1 dos dois lados. Captou? Aí ficou como? Agora eu não preciso mais trocar ninguém de sinal. Agora tá safo. Né? Já não vai mais dar menos 36, o segundo membro. Já vai dar 36. Então eu tenho menos 10 ao quadrado, 100. Menos 10 ao quadrado, 100, porque negativo ao quadrado ficou positivo. Ok. Menos 4c igual a 36. 36 agora ficou positivo, 4 vezes 9. Ok? Muito bem. Bom, quando eu passar esse 100 para cá, ele vai passar menos 100. Né? Menos 100 somado com 36, menos 64. Ok? Então eu passo a ter o que para finalizar a minha história aqui? Eu vou até puxar um pouquinho mais para cá. Ó. 100 menos 4c igual a 36. 100 menos 4c igual a 36. Né? Isso quer dizer que menos 4c é igual a menos 64. Né? Menos 4c, menos 100 mais 36, menos 64. Multipliquei por menos 1 de novo, ó. 4c igual a 64. Tudo me leva a crer, então, que c é 64 dividido por 4. Que é a mesma coisa que dividir por 2 e dividir por 2 de novo. 64 dividido por 4, então vai dar por 2, 32, por 2, 16. Achamos, então, o valor do c também. E aqui, pela nossa apostila, a opção certa, A igual a 1, C igual a 16, letra E. Ou seja, opção correta para a questão de número 5, letra A. Ok, senhores? Então a gente fica com essa correção desses exercícios de função do segundo grau para essa semana. Na semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais da questão de máximos e mínimos, dando mais ênfase, aqui foi só uma pincelada, vou dar mais ênfase a essa questão, né, do ponto de máximo e ponto de mínimo, e também as inequações do segundo grau, ou seja, ficaremos em cima também do estudo do sinal, tá, da função do segundo grau. Ok, senhores? Ficamos por aqui, boa semana a todos, aquele abraço.